The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia a todos. Testando o áudio. Estou te ouvindo, Carlos. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Gostaria de fazer a todos bem-vindos a este seminário online apresentado pela Matter Group. Hoje a apresentação ela é intitulada Para que medir condutância estomática e índice de área foliar, IAF. E essa apresentação ela tem cerca de 45 minutos e nós vamos dedicar mais 15 minutos para perguntas e respostas. Nós convidamos aos participantes que estão aqui conosco que fiquem à vontade de enviar suas perguntas a qualquer momento durante a apresentação. As perguntas serão respondidas ao final da apresentação. Esse seminário de hoje está sendo transmitido da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, polo tecnológico da região, e nós estamos transmitindo e temos a participação de mais de 125 inscritos de todo o Brasil. São alunos, professores, pesquisadores, pessoal tanto da área de produção, qualidade, desenvolvimento. Então, mais uma vez, nossa boas-vindas a cada um de vocês. Gostaria de apresentar o palestrante dessa manhã. Nós vamos ouvir e assistir a apresentação do Fábio Sakaguchi. O Fábio ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Paraná, com experiência profissional em Nova York, nos Estados Unidos, pós-graduado em projetos sustentáveis, mudanças climáticas e mercado de carbono pela Universidade Federal do Paraná e possui mais de 8 anos de experiência direta no manuseio de equipamentos científicos para análise do sistema solo, planta, atmosfera. Então, é um prazer tê-lo conosco. Fábio, o tempo é seu. Bom dia a todos. Carlos, testando o áudio. Te ouço bem, Fábio. Obrigado. Bom dia a todos e obrigado pela participação nesse seminário de hoje. Como o Carlos mencionou, a intenção de hoje é falar um pouco de condutância estomática e índice de área foliar, e não só como medir esses parâmetros, mas também como utilizar as informações que eles nos dão. Então, antes de começar, a gente tem que entender por que medir condutância estomática e índice de área foliar, e mais do que isso, entender se tem relação entre esses dois parâmetros. Porque eles são parâmetros distintos, a gente está trabalhando informações diferentes. Um tem um caráter mais estrutural, que é o caso do índice de área foliar. O outro, ele tem um caráter mais fisiológico, que seria o caso da condutância estomática da planta. Mas os dois parâmetros têm referência com a planta. São parâmetros que a gente tira da nossa planta, da nossa cultura. Então, dá para a gente relacionar esses dois parâmetros, como a gente vai ver na apresentação de hoje. Mas como a gente está trabalhando dois parâmetros diferentes, duas formas de medidas, duas informações diferentes, a gente vai quebrar por partes, até para facilitar o entendimento. Então, nessa primeira parte, a gente vai tratar da condutância estomática. E primeiro, a gente vai definir o que seria a condutância estomática. Então, para a gente entender a importância dos estômatos e da condutância estomática, primeiro a gente vai imaginar esse cenário, voltar um pouco no tempo, e entender a situação, a importância desses estômatos para a evolução das plantas. Então, em um determinado momento, as plantas elas tinham que se adaptar para conseguir dominar o ambiente terrestre, que já não tinha aquela disponibilidade de água tão fácil.
e elas não precisavam se preocupar tanto em conseguir a água como em manter essa água dentro do seu sistema. E esse era um problema na hora de passar do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, a solução para as plantas aconteceu, na verdade, com relação às raízes. Então, elas desenvolveram raízes e um sistema vascular mais avançado para que elas pudessem se fixar no ambiente, tirar essa água do sistema e também transportar essa água para todos os seus órgãos. Mas também ela precisava de algumas formas de manter essa água que ela conseguiu dentro do seu sistema para que ela não sofresse por desidratação. Nesse caso, alguns fatores ajudam, como, por exemplo, a epiderme e os estômatos, que é o nosso foco de hoje. Então, o que seriam esses estômatos? Esses estômatos, eles são como se fossem aberturas, pequenas aberturas nos tecidos vegetais, principalmente nos órgãos das folhas. Eu costumo comparar os estômatos como se fosse uma boca para a gente, como se fosse uma abertura que a planta ela consegue controlar a sua abertura e seu fechamento. Ela precisa abrir para conseguir o gás carbônico para fazer a sua fotossíntese, a sua manutenção. Mas toda vez que ela abre esse estômato, ela também abre uma porta de saída para a água que está dentro dela, em forma de vapor. Então, ela precisa fazer abertura para fazer a fotossíntese, mas ela tem uma perda de água toda vez que isso acontece. E para entender o funcionamento de um estômato, é importante a gente perceber alguns dos componentes do estômato. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente verifica que ele é composto por duas células guarda, que são as células que vão fazer a abertura e fechamento desse estômato. O ostilo seria a abertura desse estômato. E é importante também a gente perceber que dentro das células guarda, a gente tem a presença de cloroplasto. Então, são células que vão fazer a fotossíntese também. E isso é importante depois para a gente entender como que esses estômatos eles se abrem e se fecham. E aqui uma foto lateral dos estômatos mostra também que ele tem uma câmara subestomática embaixo das células guarda, que também auxilia nesse processo de obtenção do gás carbônico e de redução na perda de vapor da água toda vez que ele se abre. Então, analisando mais de perto as células guarda, que são as células que fazem a abertura e fechamento dos estômatos, elas podem ter diferentes formatos. Então, aqui a gente tem um formato de feijão, por exemplo, e um formato de halter. E uma característica importante das células guarda é que elas têm diferentes espessuras nas suas paredes. Então, normalmente, a parede que fica dentro, na parte interna dos estômatos, ela é mais grossa, mais espessa, e isso faz com que toda vez que essa célula ela se infle ou ela esvazie, digamos assim, ela abra uma abertura aqui dentro, aqui no interior das células, que seria o nosso ostilo. E isso não aconteceria se todas as paredes tivessem a mesma espessura, por exemplo. E é isso que mostra esse desenho dos balões aqui. Pelo fato da gente ter uma parede mais espessa do lado interno, toda vez que esses balões eles se inflam, eles tomam um formato diferente que permite uma abertura entre as duas células. E essa é a análise daquela câmara subestomática que a gente percebeu também. Então, a importância dessa câmara é permitir que a planta consiga com mais eficiência difundir o gás carbônico, porque o ar ele fica retido ali dentro, então tem um tempo maior, tem um contato maior com as células para fazer a difusão. E isso também permite a redução na perda de água.
toda vez que as células guarda se abrem, há essa perda de água, mas ela é reduzida pelo fato de existir essa câmara subestomática. Então, essa foi a análise da anatomia do nosso estômago. Mas por que a gente mede a condutância estomática? Por que a gente mede essa atividade dos estômagos? Por que eu quero saber se eles estão mais abertos ou mais fechados? A principal importância dele é a questão das trocas gasosas. Então, é a principal porta de entrada de gás carbônico para o sistema das plantas. E, como a gente sabe, o gás carbônico é fundamental para que ela faça a fotossíntese. Então, o efeito na fotossíntese e, consequentemente, no crescimento dessa planta, na produtividade dessa planta, é diretamente relacionado com a entrada desse gás carbônico. Alguns dizem também que essa abertura e fechamento, pelo fato da planta perder água na forma de vapor, também auxilia na manutenção da temperatura da nossa planta, do nosso dossel. Então, toda vez que se abre e se perde vapor, é como se ela transpirasse e a temperatura daquela planta diminuísse, fosse mantida em um nível menor. Estima-se que cerca de 90% do gás carbônico e vapor d'água que são trocados entre a planta e o ambiente aconteçam pelos estômatos. Por isso que a importância dessas células nas plantas. E quando a gente mede a atividade desses estômatos, quando eu sei se eles estão mais abertos ou mais fechados, eu consigo saber, por exemplo, se elas estão sob algum tipo de estresse, principalmente hídrico, porque daí, se elas estão estressadas, essa condutância estomática vai cair. Então, a taxa de evaporação, de transpiração dela e também a sua habilidade de se resfriar no ambiente vai diminuir também. Então, as plantas sempre vivem nesse dilema. Elas têm esses estômatos que se abrem e se fecham. Elas precisam abrir para conseguir o gás carbônico e fazer a fotossíntese, mas toda vez que elas fazem isso, elas perdem água para o ambiente. Então, uma alternativa que existe, por exemplo, as plantas elas tendem a fechar os seus estômatos à noite, quando elas não estão fazendo fotossíntese, até para diminuir a perda dessa água para o ambiente. E daí ela abre quando realmente há necessidade de absorção do gás carbônico para ela fazer a sua fotossíntese, por exemplo, durante o período em que se tem a luz solar. E além desse controle temporal, digamos assim, ela também pode reagir a estímulos do ambiente, temperatura, gás carbônico ou a falta de água também, e atuar no fechamento ou na abertura desses estômagos, sempre tentando manter aquela água dentro dela, mantendo a turgescência dessa planta para que ela não murche, para que ela não venha a morrer também por falta de água. E o funcionamento desses estômagos, a abertura e o fechamento deles tem muita relação com... É um controle bem hídrico, com a entrada ou saída de água das células guarda. Então, é aqui que entra a importância da gente saber que essas células elas fazem a fotossíntese, que elas têm os cloroplastos dentro dela, que é uma das maneiras de se mudar essa entrada ou saída de água. Isso porque o que define se a água vai entrar nas células guarda vindo das células subsidiárias ou vão sair das células guarda é uma característica, é uma propriedade chamada de potencial hídrico. Esse potencial hídrico ele acontece em diversos ambientes, no solo, dentro das células da planta, e determina sempre o fluxo e o movimento da água. Então eu sei que a água sempre vai do local de maior potencial hídrico para o local de menor potencial hídrico. Então, se eu tenho, por exemplo, uma célula guarda com muitos solutos dentro dela, que são osmoticamente ativos, esses solutos eles vão diminuir
o potencial hídrico dentro das células. Então, o potencial hídrico vai estar maior fora do que dentro. A água também vai seguir esse sentido, vai sair das células subsidiárias e vai entrar nas células guarda. Isso vai fazer com que elas fiquem túrgidas e elas abram o ostíolo. O contrário acontece. Se por alguma razão dentro das células guarda o potencial hídrico está maior, porque ela tem menos solutos osmoticamente ativos dentro delas, então a água ela vai sair das células guardas, elas vão murchar e o ostíolo vai se fechar. Então o estômago em si também vai se fechar. E como os açúcares produzidos, por exemplo, durante a fotossíntese nos cloroplastos são osmoticamente ativos, se tem uma produção grande dentro dessas células, isso faz com que o potencial hídrico dentro delas também mude e ocorra essa entrada de água dentro das células guarda. E quais são as aplicações de eu medir essa condutância estomática? Então, eu sei o que é um estômago, eu sei que eu consigo medir se eles estão mais abertos ou mais fechados, mas para que eu uso essa informação? Então, aqui a gente trouxe 3 exemplos, dentre as possibilidades que dá para se utilizar a condutância estomática. A primeira delas, a gente cita aqui a criação de cultivares resistentes à seca. Então, como tem uma grande relação condutância estomática e atividade dos estômatos com, por exemplo, um estresse hídrico que a planta pode estar sofrendo, a gente pode utilizar essa informação para separar cultivares que são mais resistentes à seca, aquelas que estão, por exemplo, no mesmo ambiente, sob as mesmas condições de radiação, de temperatura, de presença de água, e daí eu posso separar aquelas que sofrem mais com a falta de água ou não, com base na leitura de condutância estomática. Um outro exemplo de aplicação dessa leitura é para estudos de evapotranspiração. Isso porque a maior parte da transpiração, como a gente já viu, acontece através dos estômatos. Então, fica bem evidente que se a gente souber, por exemplo, a atividade estomática da nossa planta, essa relação é direta com a transpiração dessa planta para o ambiente. E uma terceira aplicação que a gente coloca aqui é uma aplicação que a gente vai trabalhar mais a fundo também, que seria o gerenciamento de irrigação. Então, existem algumas formas dessa leitura de condutância estomática ajudar a gente, inclusive, a determinar, por exemplo, quando iniciar um sistema de irrigação, quando eu faço a irrigação da minha cultura, por exemplo. Oi, desculpa, voltou o som? Voltou sim, Fabio. Perdão. Então, só retomando a questão desse slide, a gente estava tratando de quando determinar o início de uma irrigação. Alguns produtores utilizam parâmetros físicos da própria planta, observando a planta, o crescimento dela, o alongamento dos brotos, a expansão foliar dela, ou medindo parâmetros diretos também da planta, como é o caso do potencial hídrico da folha.
que dá para ser medido com uma câmara de Schollander, com alguns outros equipamentos direto no campo também. Uma outra forma de se determinar e de se definir o início de uma irrigação é monitorando parâmetros do solo, não da planta, utilizando sensores de umidade do solo, sensores de potencial hídrico, tensiômetros. E a terceira forma de se determinar quando ligar a irrigação, que é o nosso foco de hoje, é através da leitura de condutância estomática, principalmente se a gente notar uma redução nos valores de condutância estomática. Isso quer dizer, isso nos informa, por exemplo, se a gente tem um histórico da nossa planta, que por alguma razão ela está fechando aqueles estômatos e uma dessas razões pode ser a falta de água. Então, pode determinar o início da nossa irrigação. E, consequentemente, pela transpiração, controlar a temperatura foliar dessa planta. Alô? Oi. Então, uma forma de se medir a condutância estomática é através dos equipamentos conhecidos como porômetros, que vêm da parte de porometria, de estômatos mesmo das folhas. E o que eles fazem, eles medem diretamente essa condutância estomática das plantas. O que a gente colocou aqui na tela é um dos exemplos que tem no mercado, é um equipamento que a gente trabalha aqui na nossa empresa. E nesse caso, o que ele tem? Ele tem um controle onde a gente a gente coloca os comandos para fazer a leitura e um clipe foliar que a gente coloca na folha para medir a condutância estomática. Então, na prática, como que ele funciona? Ele é um equipamento portátil, então, para fazer a leitura de condutância estomática, a gente só precisa pregar esse sensor na folha, e em 30 segundos ele te dá a leitura de condutância estomática. E a forma com que ele funciona é mostrada nessa imagem da direita. Ele trabalha por diferença de umidade relativa. Então, a folha ela é presa nessa parte laranja, e a gente tem dois sensores dentro de um canal de difusão que medem a umidade relativa e a temperatura. Então, pela diferença de umidade relativa, principalmente, entre esses dois pontos de leitura, a gente consegue quantificar a condutância estomática daquela folha. Então, aqui eu não sei como vai passar realmente esse vídeo para vocês que estão assistindo, mas é só um vídeo explicativo de alguém utilizando, na verdade, esse equipamento no laboratório. É um equipamento que pode ser levado para campo também. E a ideia dele é bem simples, é só realmente pregar esse sensor na folha e fazer a leitura da condutância estomática. O fato dele ter uma material secante também nessa parte sensora é feito para a gente conseguir secar o máximo possível o canal de difusão, para que a variação de umidade relativa causada pela transpiração da folha seja mais evidente, a gente consiga amplitudes maiores de umidade relativa. E agora aqui a gente apresenta um caso prático de um estudo que foi feito em videiras para exatamente isso, para determinar qual é o meu estado hídrico da minha planta. Nesse caso era um parreiral. Foi feito pelo Dr. Mark Greenspan. E o que ele queria? Ele queria criar uma escala de condutância estomática que mostrasse para ele se a videira dele estava em uma situação de muita água, de pouca água, ou de um nível ótimo de irrigação. E daí ele utilizou a leitura de condutância estomática, porque daí ele conseguia medir se os estômatos eles estavam abertos ou fechados com base na disponibilidade de água. Apesar de um porômetro ele não medir exatamente
não quantificar a fotossíntese, é possível de se criar essa relação. E assim, normalmente a gente tem um valor numérico quando a gente mede condutância estomática. Ele vai te dar um valor de fluxo de vapor d'água, por exemplo, naquela folha. E esse valor absoluto, normalmente, às vezes, se eu falar, por exemplo, que a minha planta está com 350 milimols metro quadrado segundo de condutância estomática. Esse valor sozinho pode não ter muita importância, eu não consigo tirar muita informação disso. Mas se eu tiver um histórico da minha planta ou da minha área, eu consigo determinar se esse valor está ótimo ou não, com base no que eu tenho de dados anteriores. Então, aqui é só uma metodologia que ele determinou. Isso é bem subjetivo, as pessoas podem criar a sua própria metodologia, mas as leituras foram feitas próximas do meio-dia, no momento mais quente do dia, sempre num ramo mais uniforme, sempre escolhendo o mesmo tipo de ramo, e evitando as nervuras das folhas, tirando algumas leituras para se tirar uma média de condutância estomática e tentar replicar um pouco melhor o que acontece na planta como um todo. E também é interessante anotar, no caso da condutância estomática, as condições climáticas daquele momento de leitura. Porque às vezes a gente pode ter uma variação de condutância estomática que tem total relação com a temperatura ou com a umidade relativa naquele momento do dia. Pode ser um dia que estava mais nublado, um dia que estava com o sol aberto. E daí a intenção desse estudo foi realmente definir, por exemplo, se a planta estava com um nível de luxo, que ele chamou, ou seja, estava recebendo muito mais água do que precisava, daí ele diminuía a irrigação. Se elas estavam muito próximas do estresse hídrico ali, de causar algum tipo de perda, ele aumentava a aplicação da irrigação. E que ele criou foi uma conta que será do segundo espécie de irrigação ideal ou de extremo excesso de água, por exemplo, porque daí ele conseguia controlar a irrigação baseado nas leituras de condutância estomática. Se a planta dele estava numa fase que ele queria manter uma boa disponibilidade de água, por exemplo, no florescimento, então ele mantinha essa condutância estomática numa faixa ideal. Se ele tivesse numa fase da planta em que ele queria que ela sofresse um pouquinho de estresse por falta de água para melhorar a qualidade dos frutos, daí ele diminuía a irrigação e monitorava para ver se ela ficava dentro de uma faixa de estresse leve ou estresse moderado, dependendo da uva que ele estava trabalhando. E agora falando do segundo parâmetro da nossa apresentação, que é o índice de área foliar. Então, o índice de área foliar, como eu mencionei no início, é um parâmetro um pouco mais estrutural, mais físico da planta. Uma definição direta dela é como se a gente definisse uma área da nossa plantação ou do nosso bosque, por exemplo, conseguisse tirar todas as folhas daquelas plantas e tentasse cobrir essa área definida sem sobrepor as folhas. Então, o número de vezes que a gente conseguisse cobrir aquela área seria o nosso índice de área foliar. Nesse exemplo aqui da imagem, eu consegui cobrir a área que eu defini por 2 vezes, ou seja, o meu índice de área foliar é de 2. E alguns fatores influenciam a cobertura vegetal. Alguns mais diretos, então, condições químicas, físicas e biológicas do solo, que vão determinar se essa planta ela cresce, se ela produz mais folhas, por exemplo. Condições bióticas também, no caso mais direto de herbivoria, de destruição da nossa folhagem, ou até competição entre plantas que estão ali no mesmo ambiente.
condições climáticas. Então, radiação, temperatura determinam a velocidade de desenvolvimento dessa planta para o crescimento vegetativo dela, produção de folhas. E também é bastante intuitivo o tipo de condução e manejo que a gente dá naquela área, se for uma área manejada. Então, a poda vai diminuir o índice de área foliar e o método de condução também. O índice de área foliar ele é importante para algumas questões. Aqui a gente separou algumas delas. Por exemplo, saber o índice de área foliar ajuda a gente a entender qual que é o potencial daquela planta em se desenvolver. Porque quanto mais folhas a gente tem, mais interceptação da luz a gente tem e maior vai ser a fotossíntese dela. A gente pode, por exemplo, utilizar também o IAF para escolher culturas que são mais competitivas com relação às plantas daninhas, aquelas plantas que vão fechar o dossel mais rápido e vão limitar o acesso à radiação solar das plantas que vão crescer ali abaixo dela. A gente consegue também acompanhar a fenologia das plantas, principalmente aquelas plantas decíduas. Então, acompanhando o índice de área foliar, a gente sabe em que momento do ano que elas perderam as folhas, em que momento do ano que elas ganharam as folhas novamente. E alguns estudos de transpiração, porque tem toda a relação. Quanto mais área de folha eu tenho, e são as folhas que vão fazer transpiração, a relação é direta com a transpiração. E a questão de eu entender a cobertura vegetal de um país ou de um continente, por exemplo. Existem alguns métodos para se medir o índice de área foliar, os métodos diretos e indiretos. A gente não vai comentar sobre todos eles aqui, a gente tem um seminário específico para isso, mas normalmente os diretos eles são mais precisos, porque, como o próprio nome diz, a gente está pegando e medindo diretamente a área de folhas que eu tenho naquele local que eu escolhi. Então, eu tenho que tirar essas folhas de alguma forma ou escaneá-las de alguma forma para determinar a área foliar uma a uma. Mas existem alguns métodos indiretos que ajudam a ganhar tempo com esse tipo de medição. Então, alguns bem conhecidos são o uso de imagens hemisféricas, aquelas fotos tiradas de baixo do dossel das plantas. A inversão de radiação par é um que a gente vai comentar mais para frente também. Existem alguns aplicativos de celular que fazem essa medição. E também existem alguns índices vegetativos que podem ser utilizados para não calcular o índice de área foliar, mas ter pelo menos uma ideia de ter um indicador da cobertura vegetal. Então, os métodos indiretos, eles trabalham com a radiação, alguns deles, e elas podem trabalhar ou com a radiação que é transmitida, ou seja, que atingiu o dossel da planta, mas atravessou ela e chegou embaixo das folhas, ou a radiação refletida, aquela que atingiu as folhas da planta, mas que foi refletida de volta para a atmosfera. Então, a gente tem equipamentos que medem esses dois tipos de radiação. Um deles é um que mede a luz transmitida, que é inclusive, que a gente trabalha aqui na empresa também, chamado de septômetros. Eles medem a luz que é interceptada. Então, por consequência, a gente sabe quanto que foi transmitida através do céu. O que a gente faz, ele mede a radiação par. Então, não é a radiação no seu espectro todo, mas somente na faixa do visível, que é a faixa que a planta utiliza para a sua fotossíntese. E ele mede em fluxo de fótons, micromols por metro quadrado segundo. A teoria de um septômetro que mede a luz interceptada é bastante simples. Quanto mais folhas eu tenho na minha área, maior vai ser a interceptação de luz. Ou seja, quanto mais folhas eu tenho ali, menos luz vai chegar no chão que está embaixo daquela planta. Então, se eu tenho um equipamento que vai medir quanto que chega na planta e quanto que atravessa essa planta, eu consigo fazer cálculos matemáticos para calcular o índice de área foliar naquele meu local.
E esse é um dos septômetros que existem no mercado e é o que a gente trabalha aqui, o Acupar. Então, como a gente precisa medir a luz que chega e a luz que atravessa a planta, a gente precisa ter um sensor de radiação. Nesse caso, ele tem uma barra de sensores que a gente coloca embaixo da planta para saber quanto de luz que chegou embaixo daquelas folhas. Então, esse é um dos métodos que a gente pode utilizar, um septômetro. Como a gente precisa da luz que chega na planta e que atravessa ela, ou a gente tira essa referência em cima da planta, se ela for baixa e permite isso, ou a gente tira essa referência fora da planta, se ela for muito alta e a gente não conseguir colocar um sensor em cima dela, por exemplo. Mas ela não só faz essa relação de luz transmitida. Para tornar o processo ainda mais preciso, ela utiliza outros parâmetros relacionados à minha área de estudo, e aqui a gente menciona os outros 4 que são utilizados. Por exemplo, é importante a gente saber o ângulo de incidência do Sol, onde a gente está, que é o ângulo zenital. Então, dependendo do local do globo que a gente se encontra e da hora que a gente está fazendo o teste, o ângulo do Sol vai ter variações. Então, aqui ele vai saber baseado nessas informações de data, local e hora. Ele precisa também saber quanto dessa radiação que chega diretamente do Sol no equipamento ou que reflete de outras fontes de outras superfícies, por exemplo, um prédio ou o próprio dossel da planta. Tem um parâmetro que a gente pode informar para tornar o processo mais preciso, que tem relação com a nossa planta diretamente. Se ela tem folhas mais verticais ou mais horizontais, a gente pode adaptar o modelo para tornar ele mais preciso para a minha cultura. E, por fim, também um coeficiente de extinção, que é aquela radiação não absorvida pelo dossel da planta. Daí, todos esses parâmetros são jogados na fórmula de inversão da radiação par, e daí ele calcula o L, que é o índice de área foliar que a gente está buscando. Na prática, a gente segue esse esquema. Então, a gente pega um equipamento desse, configura a data, a hora e local que eu estou fazendo o meu teste, e também que tipo de dossel que eu tenho, se ele é mais vertical ou mais horizontal. Eu faço a calibração desses sensores para o Sol, exposto ao Sol. Daí eu determino qual é a metodologia que eu vou seguir, quantos pontos eu vou fazer a leitura, em qual posição que eu vou colocar o meu sensor de radiação. Faço essas leituras e depois eu baixo para fazer análise em laboratório. Então, as vantagens de se utilizar um equipamento desse é que ele é um método não destrutivo, eu não preciso tirar as folhas da minha área para fazer a leitura. Então, por consequência, eu consigo fazer o estudo naquela área ao longo do tempo. Costuma ser um equipamento leve, que a gente consegue levar para campo, tirar as leituras em tempo real. A dificuldade, como a gente precisa dessa radiação incidente, é quando as plantas são altas, por exemplo. Mas a gente viu que tem algumas formas de se driblar esse problema. Os equipamentos de medição indireta, aqui eles não são todos de direção de radiação par, mas eles já foram, inclusive, comparados com o método destrutivo, que é o método mais preciso, e eles deram uma boa relação com o método destrutivo. Então, aqui são alguns equipamentos disponíveis no mercado. Foi feito um teste para ver se eles eram comparáveis com o método direto, e todos eles subestimaram um pouco a leitura, mas ficaram ali dentro do comportamento do destrutivo também. E aqui, para aqueles que conhecem, trabalham mais com o NDVI, por exemplo, é uma comparação do NDVI, do comportamento do NDVI com o comportamento do índice de área foliar. Como os dois trabalham com presença ou não de folhas e de cobertura vegetal, a relação é direta. A diferença é que o NDVI ele vai me dar mais uma tendência do comportamento do dossel, não um valor absoluto, enquanto o índice de área foliar vai realmente me quantificar em 2, 3, 4 a minha cobertura vegetal. Então, algumas aplicações do IAF
como ele está medindo a área foliar, a gente pode, por exemplo, fazer uma comparação com a produção de matéria seca daquele meu local, validar informações de índice de área foliar de outras fontes, seja de satélite, de drones, fazer comparação de culturas, uma cultura que se desenvolve mais rápido do que a outra, ou uma variedade que se desenvolve mais rápido do que a outra. Como a gente tem área foliar, isso também tem uma relação direta com a fotossíntese da planta, saber a disponibilidade de radiação em estratos diferentes. Então, se eu tenho, por exemplo, locais heterogêneos, com plantas de diferentes estratos, eu posso saber quanto de radiação está chegando para cada uma delas. E o ponto que a gente vai discutir mais hoje, que é o controle da irrigação também, e a gente vai entender como que um septômetro, ou uma medição de radiação, pode ajudar a gente nessa questão do controle da irrigação. Para o manejo da irrigação, a gente comentou com o porômetro que ele pode ajudar a gente a definir o início de uma irrigação. Já no caso do septômetro, do Acupar, ele pode ajudar a gente a definir o momento de desligar essa irrigação. Isso porque a gente pode utilizar, por exemplo, parâmetros de solos, mas um septômetro ele ajuda a gente a definir o coeficiente de uma cultura, que é utilizado para a demanda evaporativa daquela minha área, daquela minha cultura. Então, se eu sei a evapotranspiração de referência e eu tenho o coeficiente da minha cultura, eu consigo saber o quanto de água que aquela planta demanda, e daí eu consigo controlar a minha taxa de aplicação por irrigação, e também considerando a capacidade de armazenamento do solo. Então, essa é a fórmula da demanda evaporativa. E o que o septômetro ajuda a gente a definir é o parâmetro Kc, que é o coeficiente da minha cultura. Então, aqui é só um exemplo de como que eu consigo utilizar um septômetro para calcular o Kc. Então, aqui é um estudo de Williams, feito em 2021. Ele na verdade, ele fez essa relação entre a luz que é interceptada com o parâmetro de coeficiente da cultura. Então, de alguma forma, ele precisava calcular o quanto de luz que era interceptada, e como o Acupar ele mede, o septômetro ele mede a luz interceptada, a gente tem esse valor de 40%, 50% de luz que ficou presa no nosso dossel. Eu pego esse valor e multiplico pelo valor de 1,7. Então, nesse exemplo aqui, se eu tenho uma transmissão de luz de 60%, a minha interceptação foi de 40%. 40% da minha radiação ficou presa no dossel da minha planta. Daí eu multiplico isso pelo valor de 1,7 e eu tenho que o coeficiente da minha cultura é 0,68. E daí com isso eu consigo multiplicar pela evapotranspiração de referência daquele local e ter a minha demanda evaporativa. E a ideia aqui, a lógica desse pensamento, é que a evaporação requer energia, e a energia vem do Sol, então se a gente sabe quanto que foi interceptada por aquele dossel, eu consigo fazer essa relação com o coeficiente da minha cultura. Eu termino aqui a minha apresentação. Eu queria agradecer a todo mundo pela presença. Eu deixo aqui a referência que foi utilizada principalmente na questão de condutância estomática, que foi o livro do Kerbaui. Deixo aqui os nossos contatos também, para quem quiser mandar sugestões, perguntas. Tem o nosso e-mail agraria@metrogroup.com, o nosso telefone aqui de São José dos Campos. E para quem não nos conhece, rapidamente sobre a nossa empresa, a gente gosta muito de falar sobre física ambiental de maneira geral, física dos solos, física das plantas. A nossa empresa tem 40 anos de trabalho em cima desse assunto. Então, ela foi fundada por um pesquisador de solos lá em 83. A gente já teve projetos com a NASA, mandando sensores de solo para medir algumas propriedades elétricas e de umidade do solo marciano. Aqui no Brasil, a gente já tem 10 anos de empresa própria.
A gente já mudou até de nome, antes era Decathlon Devices, em 2017 a gente virou a Matter Group. Então, fiquem à vontade de entrar em contato com a gente para conversar sobre os instrumentos ou para conversar sobre os parâmetros físicos que a gente comenta aqui nos seminários sempre. A gente está aberto e tem muito interesse de fazer essa comunicação. Eu deixo aqui também as nossas redes sociais, para quem quiser ter acesso às gravações dos seminários anteriores ou até mesmo desse em alguns dias. As nossas redes sociais, a gente sempre está postando algumas dicas em relação à instrumentação, a parâmetros físicos. E agora eu abro tempo para as dúvidas. Muito obrigado.